promessa, quando a Unimed Rio passou para a Unimed Ferj, era que acabaram-se os problemas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Nada pode mudar o cenário da Unimed no Rio de Janeiro atualmente. Há pouco tempo venderam a ideia de transferência de risco entre a Unimed Ferj / Unimed Rio e a Unimed Brasil, que se comporta como a mãe das Unimedes. A realidade foi brutal. A Unimed Ferj, ela simplesmente em poucos meses colocou à prova exatamente o que todo mundo falava enquanto a gestão era da Unimed Rio. As dívidas são incalculáveis, bilionárias. Para a gente recapitular um pouco, vamos falar sobre o que é o início da Unimed no Rio de Janeiro. Até meados de 2005, 2006, a Unimed sempre foi uma excelente operadora. Ela foi uma marca onipresente no Rio de Janeiro. Ela foi um dos maiores patrocinadores de time de futebol. Quem não se lembra da Unimed patrocinando o Fluminense? Na mesma época, ela construiu um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro. Hospital esse que nem faz mais parte do espólio da Unimed. Ele foi dado como garantia de pagamento de dívida. Então, a Unimed, durante muitos anos, já vem demonstrando a incapacidade de funcionar. Ela não tem uma boa gestão há muito e muito tempo. E hoje o resultado é exatamente esse. A gente tem passagens de bastões que fazem com que a gente se sinta inseguro e, para quem entende um pouco do mercado, percebe que a salvação é impossível praticamente. Não há uma saída. Essa mudança de gestão da Unimed Ferj para a Unimed Brasil, ela simplesmente maqueia um problema. A decisão mais drástica dos últimos anos foi a decisão de passar a gestão da Unimed Rio toda para a Unimed Ferj. Em 2014, já foi o momento em que soavam-se os alarmes da Unimed. Ela deixou de patrocinar o time do Fluminense, escândalos relacionados a diretores, superfaturamento na construção do hospital na Barra da Tijuca, e isso já foi algo suficiente para que a gente tivesse um olhar mais crítico para aquele problema. E aquilo não foi visto com o olhar que deveria ter sido dado a ela. Em 2015, a ANS já foi lá e bateu na porta e interviu e decretou um regime de direção. O que é isso? A ANS passa a ficar dentro da operadora e tomar conta das decisões de pagamentos, de credenciamentos, enfim. A direção agora passava para a mão da ANS até que se normalizassem ou se buscasse a normalização. Já em 2016, a Unimed vinha vendendo patrimônio. Ela vendeu o seu hospital da Unimed. Na verdade, ela deu ele como garantia de dívidas fiscais e tributárias. Isso fez com que o mercado se aquietasse. Afinal, foi algo que veio da gestão, da direção da ANS para fazer com que a Unimed voltasse a navegar e tentasse restabelecer ali o seu nome no mercado carioca. Entre 2016 e 2020, a gente já encontrava muitos médicos saindo da Unimed, já prevendo a situação que hoje ela se encontra, e muitos pacientes, desde esse momento, já encontravam dificuldade de atendimento em redes de consultórios, e aí começou também a evasão dos próprios beneficiários. Chegamos agora nos últimos anos, onde a gente tem a referência de uma dívida acima de 3 bilhões de reais. É algo que soa como impagável para muitas empresas, mas para o ramo de planos de saúde, isso não é algo impossível de ser pago. Porém, a gente tem uma situação dentro da Unimed que são os altos índices de sinistralidade, os bloqueios judiciais, as dívidas que fazem com que a operadora não consiga utilizar o capital, o que entra mês a mês, para custear o que um plano de saúde deve custear. Então, essa dívida ela permanece ali, estagnada. E, óbvio, os credores são os próprios médicos, as redes hospitalares, clínicas, empresas que fornecem insumos, obviamente, próprios beneficiários que utilizam ali sistemas de home care, coisas que só a Unimed no passado fornecia. Em 2024, aconteceu o movimento de passar a gestão completa da Unimed Rio para a Unimed Ferj. Isso se deu, na minha visão, muito em função do excesso de bloqueios judiciais que a Unimed Rio
tinha ali no seu CNPJ. Afinal, eram inúmeros os beneficiários, pacientes, redes hospitalares, enfim, pessoas que precisavam cobrar da Unimed. Então, toda vez que entrava aquele montante mensal vindo dos seus beneficiários, ele já ficava bloqueado. Então, uma medida à época que resultava na possibilidade de manter o funcionamento foi justamente essa, passar tudo para a Unimed Ferj, que não adiantou. Afinal, em menos de um ano, a gente acaba de observar que a Unimed Ferj não consegue fazer a gestão desse recurso. É claro que muitos processos migraram de Unimed Rio para a Unimed Ferj e impactam justamente nesse sentido, onde ela não consegue utilizar o recurso para o que ele deve ser feito, que é custear o que atualmente ela tem para custear. Ela ainda fica vinculada a um passado de dívidas e uma bola de neve que nunca vai ter fim e não para de crescer. A lição dos 10 últimos anos deixa claro que a confiança na marca ficou abalada. A gente percebeu a Unimed perdendo grandes redes hospitalares que sempre foram referências à Rede D'Or, grande parte da Rede DASA, grandes parceiros que faziam ali a parte de atendimento oncológico, que é de extrema importância para uma operadora, afinal, é necessário que se tenha agilidade no combate, enfim, na resolução e atendimento de pacientes oncológicos. Isso fez com que a operadora ficasse numa situação praticamente de braços e mãos atadas. Ela não tem o que fazer. Afinal, aquele prestador que atendia seus mais de 300 mil beneficiários deixa de atender, porque ele não tem mais condição de atender. Se ele não recebe, ele não tem como manter o atendimento. Recentemente, ela perdeu a rede Casa. É uma rede de 12 hospitais. É uma rede grande que atende um número muito alto de beneficiários dos planos Unimed. Ela perdeu o principal prestador hospitalar que atende a parte pediátrica, a rede Pronto Baby, o que deixa ela completamente exposta, os seus beneficiários completamente expostos. Um movimento recente trouxe a ANS de novo para esse debate. Ela interviu ali novamente na Unimed Ferj, fazendo com que houvesse o compartilhamento do risco entre a Unimed Ferj e a Unimed Brasil. Ou seja, a Unimed Brasil não assume as dívidas e nem mesmo assume aqueles beneficiários. Ela assume o risco, ela compartilha o risco. Bom, a gente viu isso acontecendo com outras operadoras recentemente, entre a Amil e Golden Cross, e inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal da Bravar. Se você tiver interesse, dá uma olhada nos vídeos da gente que você vai encontrar um vídeo onde eu falo sobre isso. Esse compartilhamento de risco não deu certo e ele realmente dá pouca esperança. Por quê? A gente tem ainda as dívidas todas que não foram pagas e a própria Unimed Brasil diz que não vai pagar essas dívidas. A ANS, em acordo, estabeleceu um cronograma. E como funciona esse cronograma? Durante um ano, a partir do dia 20 de novembro passado, a Unimed Ferj repassa à Unimed Brasil 93% do que arrecada e os outros 7% ela fica para pagamento das dívidas que ela possui. 7% de um montante que não se tem ainda conhecimento qual é, talvez, na minha visão, seja um valor muito pequeno. Se a Unimed Ferj, recebendo 100%, não conseguia bancar as dívidas anteriores, como é que ela garante que com 7% ela vai pagar o que deve? Não há essa garantia. O que há é, novamente, um movimento de empurrar com a barriga, rolar a bola e ver o que acontece daqui para frente. Não há nenhum retorno das redes que abandonaram, que deixaram de atender a Unimed, em função dessa mudança de compartilhamento de risco. Ninguém se movimentou para voltar a atender em função da Unimed Brasil ter assumido esse risco. E ninguém vai voltar. Afinal, as empresas precisam receber. Não há uma garantia de pagamento futuro também. Afinal, a Unimed Brasil também, recentemente, precisou captar recursos entre as demais Unimedes do mercado para se bancar. Com isso, a gente observa que o cenário para quem é hoje um usuário Unimed é muito delicado. Ele demonstra que
Se você ainda permanece acreditando que a Unimed Rio, FERJ e os Unimed Brasil vão se recuperar, talvez você seja muito ingênuo ou esteja com medo de mudar. A minha intenção com esse vídeo é justamente esclarecer, porque eu vejo que muitas pessoas que entram em contato com a gente não fazem ideia do momento e da situação real da Unimed. Muitos são apaixonados pela marca, acostumados com a marca, e não percebem que não há possibilidade dessa paixão ter razão quando envolve a saúde da gente. Muitas pessoas hoje deixam de migrar ou têm medo de migrar porque acreditam que vai haver uma recuperação. E não vai haver. Não vai haver. O exemplo está claro. Há anos e anos a ANS deixou essa bola rolar. Há anos e anos a gestão da Unimed permanece dessa forma. Há anos e anos as dívidas só aumentam. Se você ainda acredita que algo pode mudar, perfeito. Eu gostaria muito de poder dialogar, conversar, entender qual a sua opinião. Vamos fazer o seguinte. Aqui nos comentários do vídeo, você pode deixar qual é a sua visão. Vamos criar aqui um canal de debate, onde as pessoas vão poder estabelecer qual a visão que tem. E se você é um usuário da Unimed e não está mais confortável com essa situação, encontre um corretor habilitado que possa te atender, que possa te ajudar. A gente aqui na Bravar tem especialista para te ajudar. Se você já tem um corretor, conversa com ele, explica para ele, e eu tenho certeza absoluta que ele vai concordar com tudo que eu falei aqui. Ok? Não deixa de clicar em curtir, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que tenha interesse, que seja afetado por essa situação, e isso vai fazer com que a gente consiga alertar as pessoas e não deixar ninguém exposto. Ok? Beleza? Um abraço, fui!